Bem-vindos ao vídeo sobre a Revolução Iraniana, que vai ser apresentada por mim, Bernardo, e pelo meu amigo José Arthur. Bom, o Irã, que historicamente foi conhecido como Pérsia até 1935, carregava séculos de influência estrangeira, especialmente de russos e britânicos, que é agravada após a descoberta de petróleo em 1909. Em 1925, Shah Reza Pahlavi fundou uma dinastia modernizadora, rebatizando o país como Irã em 1935. Durante a Segunda Guerra Mundial, pressionado pelos britânicos e soviéticos, ele abdicou, deixando o seu trono ao seu filho, Mohammad Reza Shah Pahlavi, último monarca iraniano, que na década de 1950, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh nacionalizou o petróleo, até então controlado pelos britânicos. Porém, Mossadegh foi derrubado em 1953 pelo golpe da Operação Ajax, que é apoiada pelos Estados Unidos e Reino Unido. Com o Shah Reza Pahlavi reinstalado, o Irã se tornou um aliado-chave para o Ocidente, promovendo reformas como a Revolução Branca, em 1960, que modernizou infraestruturas e direitos das mulheres, mas aprofundou desigualdades e repressão via polícia secreta, a SAVAK. Esse período foi conhecido como a monarquia pró-Ocidente, que foi marcado principalmente pelo descontentamento popular. A aliança do Shah com o Ocidente, consolidada após o golpe de 1953, transformou o Irã em um estado autoritário. Suas políticas de ocidentalização, como a secularização e a emancipação feminina, colidiram com valores islâmicos tradicionais, alienando clérigos e comunidades rurais. Enquanto a elite aproveitava a riqueza do petróleo, a maioria enfrentava pobreza e repressão. A SAVAK, um símbolo de brutalidade do regime, perseguia dissidentes, enquanto o Shah era visto como um fantoche dos Estados Unidos. Esse cenário alimentou um caldeirão de revoltas, unindo religiosos, intelectuais e até esquerdistas sob a liderança do Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, exilado desde 1964 por criticar o governo. Bom, a Revolução Iraniana, que consiste na derrubada do Shah atual e a instalação da República Islâmica, se deu início em 1978, com protestos massivos que explodiram e eventos como o incêndio do Cinema Rex, em agosto de 1978, e o massacre da Sexta-feira Negra, em setembro de 1978, onde tropas do Shah mataram centenas de manifestantes, radicalizaram a população, greves paralisaram o país, incluindo a indústria petrolífera, vital para a economia. Em janeiro de 1979, o Shah fugiu e Khomeini retornou em triunfo em 1º de fevereiro. Um referendo em abril aprovou a República Islâmica, substituindo a monarquia por um sistema baseado na Sharia, com o Khomeini como líder supremo. Bom, o governo de Khomeini, um regime teocrático, centralizou o poder em instituições religiosas, subordinando o presidente e o parlamento ao Conselho dos Guardiões e à autoridade vitalícia do líder supremo. Leis islâmicas foram impostas, o véu obrigatório para as mulheres, a censura a influências ocidentais e punições severas para crimes morais. Opositores, incluindo antigos aliados seculares, foram perseguidos. Bom, a revolução foi fruto de décadas de autoritarismo, corrupção e desigualdade sobre o Shah, agravados pela ocidentalização forçada, que desafiou tradições islâmicas. A aliança com os Estados Unidos, simbolizada pelo golpe de 1953, gerou um ódio anti-imperialista. Enquanto a riqueza do petróleo beneficiou apenas uma elite, Khomeini soube canalizar essa insatisfação usando redes religiosas para mobilizar as massas contra o regime visto como ilegítimo e alheio aos valores locais. Bom, os acontecimentos e líderes que foram chaves em toda essa história vão, além de Khomeini e Mohammad Reza Shah, figuras como Mossadegh, que era o primeiro-ministro, então o primeiro-ministro que foi deposto, símbolo de uma resistência nacionalista, foi deposto, como eu havia dito, com a Operação Ajax, que é o golpe de 1953, que moldaram o caminho para a Revolução, que foi conhecida como a Revolução Branca,
em 1963, e a repressão da Shavak aceleraram a crise. A revolução não apenas derrubou uma monarquia, mas redefiniu o Irã como um estado teocrático com influências globais, desafiando potências ocidentais e inspirando movimentos islâmicos. Na Segunda Guerra Mundial, mesmo neutro, o Irã foi invadido por tropas britânicas e soviéticas em 1941, sob a justificativa de conter simpatias nazistas do Shah Reza Pahlavi, que foi substituído pelo filho Mohammad Reza Pahlavi, mais alinhado ao Ocidente. Após a guerra, o Irã tornou-se peça-chave na Guerra Fria. A nacionalização do petróleo por Mohammad Mossadegh em 1951, até então controlado por britânicos, desencadeou um embargo liderado pelo Reino Unido. Os Estados Unidos da América, inicialmente contrários ao embargo por temerem aproximar o Irã da União Soviética, acabaram orquestrando o golpe de 1953, Operação Ajax, com os britânicos derrubando Mossadegh e reinstalando o Shah como governante absoluto. O Shah, agora apoiado por Estados Unidos e Reino Unido, implementou a Revolução Branca na década de 60, modernizando o país, mas aprofundando desigualdades e repressão via polícia secreta, SAVAK. Seu regime autoritário, visto como fantoche ocidental, gerou revolta popular explorada pelo Ayatollah Khomeini, que liderou a Revolução de 1979, instaurando uma república islâmica anti-americana. A Guerra Irã-Iraque, de 1980 a 1988, transformou-se em um conflito proxy da Guerra Fria. Os Estados Unidos e aliados árabes apoiaram Saddam Hussein, enquanto o Irã usou armas herdadas da Era do Shah. A Guerra Irã-Iraque, de 1980 a 1988, transformou-se em um conflito proxy da Guerra Fria. Estados Unidos e aliados árabes apoiaram Saddam Hussein, enquanto o Irã usou armas herdadas da Era do Shah. A intervenção estrangeira, desde o século XIX, criou um legado de desconfiança no Irã, alimentando o nacionalismo e radicalismo religioso. O golpe de 1953, em particular, é visto como um marco que priorizou interesses geopolíticos ocidentais sobre a autodeterminação iraniana, pavimentando o caminho para a revolução e décadas de hostilidade com o Ocidente. Durante o desenrolar da Revolução Iraniana, teve como recurso um movimento popular que combinou estratégias diversificadas para derrubar a monarquia do Shah Reza Pahlavi e estabelecer uma república islâmica sob o Ayatollah Khomeini. A mobilização em massa foi o pilar central, com protestos generalizados em 1978 e 79, unindo estudantes, religiosos, trabalhadores e até setores da classe média. Greves paralisaram o país, especialmente no setor petrolífero, que deixou de bombear 6,5 milhões de barris diários em novembro e dezembro de 1978, estrangulando a economia e minando o regime. A liderança religiosa de Khomeini, então exilado, foi crucial. Ele articulou uma narrativa anti-ocidental e islâmica, criticando a ocidentalização do Shah, como a Revolução Branca, e seus laços com os Estados Unidos. Seus discursos distribuídos por cassetes mobilizaram mesquitas e redes clérigas, transformando o clero xiita em uma força política unificadora. A classe trabalhadora organizou-se em shuras, conselhos similares a sovietes, enquanto milícias populares se armaram com equipamentos capturados das forças do Shah, que se desintegravam. O regime do Shah, por sua vez, dependia de repressão brutal. A polícia secreta, SAVAK, torturava e assassinava opositores e o exército equipado com armas ocidentais reprimia protestos. Apesar de gastar até 17% do PIB em armamentos, o governo não conteve o descontentamento gerado por corrupção, desigualdade social e a percepção de submissão a potências estrangeiras. O regime do Shah, por sua vez, dependia de repressão brutal. A polícia secreta, SAVAK, torturava e assassinava opositores e o exército, equipado com armas ocidentais, reprimia protestos. Apesar de gastar até 17% do PIB em armamentos, o governo não conteve o descontentamento gerado por corrupção, desigualdade social e a percepção de submissão às potências estrangeiras. A revolução também envolveu jovens e até crianças em combates caracterizando uma guerra popular. Essa mistura de táticas, desde a resistência pacífica até a insurgência armada, explorou habilmente as fragilidades do regime.
canalizando o ódio contra a opressão e a influência ocidental. A fuga do Shah em janeiro de 1979 e o retorno triunfal de Khomeini em fevereiro marcaram a vitória de um movimento que transformou o Irã em uma teocracia, rompendo com o Ocidente e redefinindo o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Algumas consequências da Revolução foram, obviamente, a queda do Shah, Mohammad Reza Pahlavi, a ascensão da República Islâmica do Irã com a liderança de Ayatollah Khomeini, o rompimento das relações diplomáticas com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, e a influência em movimentos islâmicos globais. O Irã, atualmente, como eu já havia falado, apresenta um regime teocrático, ou seja, as leis são com base na religião. E algumas tensões com o Ocidente são as questões como o programa nuclear iraniano, apoio a grupos militantes na região e a disputa por influência geopolítica no Oriente Médio. O Irã também tem disputas com Israel, que são frequentemente exacerbadas pelas tensões com o Ocidente. O PIB do Irã é de aproximadamente 404,6 bilhões de dólares, de acordo com o último censo de 2023. Além disso, o país apresenta um IDH de 0,774. O país apresenta uma renda per capita de 4.465 dólares, de acordo com o último censo de 2023 também. Os principais produtos econômicos do Irã é o petróleo, que apresenta 80% dos produtos de exportação. Além disso, o gás natural. Esses são os principais produtos econômicos do país. O sistema de governo, como eu já havia dito, é uma república teocrática, com parlamentarismo e Estado unitário, onde o poder político é concentrado no governo central, que detém a última palavra sobre decisões importantes, sem divisão de competências entre diferentes níveis de governo. A população é de cerca de 90,61 milhões de habitantes, apresentando um aumento constante desde a Guerra Fria. A língua oficial do país é o persa, porém existem outras línguas faladas, como o curdo, azeri, árabe, luri e diferentes dialetos turcomanos. A religião oficial do Irã é o Islã, mais especificamente o ramo xiita Ithna Ashari, também conhecido como duodecimano. Bom, no contexto da Guerra Fria, assim como o José já havia dito, o Irã havia sido um aliado-chave dos Estados Unidos desde o golpe de 53, com a Operação Ajax, que restaurou o Shah ao poder para conter influência soviética e controlar o petróleo. Porém, a Revolução de 79 transformou o Irã em um adversário antagônico aos Estados Unidos, que era o Grande Satã, e em uma incógnita para o RSS, que temia o isolamento xiita e suas repúblicas muçulmanas, culminando na invasão soviética do Afeganistão em 79. A guerra Irã-Iraque evidenciou contradições da Guerra Fria. Potenciais rivais, os Estados Unidos e o RSS, apoiaram o Iraque para conter o Irã. A queda do Shah expôs a fragilidade de regimes autoritários apoiados por superpotências, forçando o Ocidente a reavaliar estratégias no Oriente Médio. O legado persiste. O Irã mantém-se como potência xiita antagônica aos Estados Unidos, enquanto a Guerra Fria deixou marcas como militarização regional e apoio a ditaduras, cujos desdobramentos ainda influenciam conflitos contemporâneos, desde tensões nucleares até rivalidades sectárias. Bom, por hoje é só, pessoal.